Mais uma vez a paz, foi nos dado a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, mais especificamente sobre aquele que é o nosso Senhor, né? Salvador, especificamente sobre a sua vinda no mundo. Mas é lógico que cada pessoa quando nasce, ele nasce com uma missão. E algumas pessoas, eles recebem dons, privilégios, oportunidades. Algumas pessoas chegam a viver 80, 90 anos. Eu já tive notícias aí de pessoas que viveram mais de 100 anos. E eu creio que a maioria de vocês querem viver bastante, né? Ou vocês não querem viver muito? Então, na Bíblia tem uma passagem que eu gostaria que o menino colocasse ali, não precisa você se levantar. Até vou aproveitar a oportunidade aqui, dizer que você não está ofendendo por não se levantar nesse momento, porque é uma saudação. Mas assim, Isaías capítulo 9, versículo 6, traz uma descrição do que seria e como seria o Filho de Deus. Diz lá, irmãos, as melhores coisas. Eu tenho certeza que as mães acham que seus filhos são príncipes, né? As esposas nem tanto, com relação aos maridos, né? Mas as mães sempre têm os filhos como príncipes. Lá também diz que o seu nome será maravilhoso. Pense no teu nome, por exemplo, irmão Davidson. Ah, meu nome é maravilhoso. Meu nome é Rodrigo. Ah, meu nome é maravilhoso. Meu nome é Rafael, meu nome é maravilhoso. Não é nesse sentido do exclusivamente o nome, mas o que ele seria e o que o nome dele continua sendo até hoje. E diz também que seria conselheiro. Alguns aí fora falam que se o conselho fosse bom não era doado, né, Cristiano? Ia cobrar para dar um conselho, né? Esses dias eu cheguei a falar para a pastora assim, em virtude de que alguns líderes aqui estavam com bastante estresse, ocupados demasiadamente. Ah, tem que atender fulano, tem que dar uma palavra de conforto para ciclano, uma palavra de consolo para Beltrano. Aí eu falei para ela assim, olha, tem que cobrar para dar palavra, porque o conselho doado não está sendo aceitado, porque o conselho, quando ele é doado, alguns dizem, se o conselho fosse bom, não seria doado, seria vendido. Também diz que o nome dele seria Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesse caso aí, irmãos, Deus Forte é pela salvação. Pai da Eternidade é que a parte espiritual, ela nunca vai morrer. Ninguém morre espiritualmente, não haverá morte espiritual. Mesmo que você venha a deixar de existir no físico, teu espírito vai continuar vivendo. Isso que é importante você pensar hoje. Às vezes assim, a juventude, né, de hoje vive um evangelho que tem que estar carregando nos braços ou fazer igual o carrinho de mão, tá empurrando. Porque vivemos um evangelho antropocêntrico, ou seja, voltado para o homem, para o ser humano. As músicas que são tocadas na igreja, isso sem ofensa, o cantor Cristiano e os demais,
mas a maioria delas, as mais aceitas, é aquela que massageia o ego do ser humano. É aquela música que vai te dar um ânimo, vai fazer de você um crescente. E nós até temos um direito nisso, porque a própria Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, que o castigo que estava sobre esse menino que nos nasceu, o castigo que estava sobre ele, é o que nos traz a paz com Deus. Então, nesse aspecto, nós temos o direito de reivindicar uma alegria crescente. Por quê? Porque nós sabemos que a partir da morte dele, desse menino, nós temos uma comunhão com o Pai. Mas tem uma coisa, irmão. Vamos supor que fosse vocês. Vamos pegar as irmãs que têm filhos, para nós tocarmos no assunto. Está lá Isaías. Um menino nos nasceu, o filho nos deu, o principado está sobre ele. Opa, meu filho será príncipe. Ele se chamará, o seu nome maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Tudo coisas, adjetivos bons. Mas e a hora que você, como mãe, teria que passar para ver o seu filho ser crucificado na cruz? Aí não, né? Aí estou fora. Então é uma análise do Natal, do menino Jesus que nasceu. Ele nasceu justamente para sofrer, para doar a sua vida, para que a humanidade pudesse ter a paz com Deus. E nós, às vezes, ficamos não valorizando, ficamos negligenciando o quão importante é o nascimento e a morte do Senhor Jesus Cristo. Até mais importante a morte. Porque o nascimento foi algo assim, ele nasceu na manjedoura, numa estrebaria, não é? Não tinha lugar na cidade. Foi um fato que ele precisou, como dizer, nascer na qualidade de um indigente. Você sabe, né, que Jesus nasceu na qualidade de um paupérrimo, de um indigente. Hoje, irmãos, tem salário maternidade, auxílio natalidade. Hoje tem aquele plano inicial, quando a senhora fica gestante, né? Tem tudo. E nasce no hospital ainda. E o Senhor Jesus Cristo, como disse ela, não é que ele foi pobre. Ele se tornou de uma forma pobre para dar um exemplo para nós. Mas o mais importante, irmãos, é que nós hoje acreditamos nesse Jesus, que a Bíblia não diz que foi no dia 25 de dezembro. É adotado esse nome porque era um dia do nascimento de um deus chamado Hélio, ou Sol, que no Egito era Ra, e que esse dia dele era o dia 25 de dezembro. Mas na realidade, como o ser humano gosta de inverter as coisas, a probabilidade que Jesus nasceu em março, 25 de março, que fica o período entre o primeiro mês do calendário hebraico, que fica entre março e abril, e a metade desse primeiro mês é 25 de março. E se você contar de março para dezembro, vai dar justamente 9 meses. Então existe uma inversão. Mas nós, seguindo a tradição cultural cristã, de advinda, e que nós, na nossa igreja, desde o início, nós seguimos, que é dia 25 de dezembro, é importante comemorar o dia do Salvador, mas que esse dia,
ele tenha como o segundo, porque o dia mais importante para o cristão é o dia da morte do Senhor Jesus Cristo. O dia em que hoje nós comemoramos todo mês na ceia do Senhor. Por isso Jesus mesmo diz assim, ó, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que fizerdes, vocês vão produzir a ideia até o dia que eu viver, até o dia que eu voltar. Anunciais a morte do Senhor. Mas é importante, e eu quero parabenizar aqui a equipe que se preparou, né, louvar a Deus pela vida de todos, por vocês ter dado aí o seu préstimo para treinar, para estar apresentando a nós hoje, não é? Vamos ficar em pé primeiro para nós realizarmos uma oração, para encerrar aqui essa palavra, dizendo, irmãos, irmãs, já pensou se você fosse Maria, iria ser a mãe do Salvador, mas iria ter o seu filho morto na cruz. Não é muito fácil, né? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos, nos preparamos, Senhor Deus, agora para ouvir, ver e, Senhor Deus, te adorar por meio dessa encenação. Que o teu nome seja louvado, Jesus, glorificado e santo seja o Senhor, bendito seja o Senhor. E que coisas, Senhor Deus, aqui apresentado, possam estar impregnado na mente de cada um dos que vieram, para que no amanhã, Senhor Deus, tanto eu quanto eles, possamos, Senhor Deus, através do arrependimento, servir o Senhor da melhor maneira, confiando no Senhor sempre, até o dia da sua vinda também. Em nome de Jesus, amém.